Fala, sargentos, beleza? Agora a gente vai iniciar um conteúdo falando um pouco de paralelepípedo, beleza? O paralelepípedo é muito semelhante ao nosso hexaedro, nosso vulgo cubo, né? A diferença é bem simples. Primeiro, é que a gente agora vai ter, ao invés de quadrados, a gente vai ter retângulos. Então a gente chama esse paralelepípedo de paralelepípedo reto. Reto por quê? Porque ele forma um ângulo de 90, né, com o retângulo da base, e retângulo porque todas as faces dele são formadas por retângulos. É muito comum também, em algumas doutrinas, chamarem o nosso paralelepípedo também de ortoedro, tá bom? É um segundo nome, assim como a gente chama o cubo de hexaedro, também é muito comum ouvir a palavra ortoedro. Bacana? Então vamos lá. Característica do nosso paralelepípedo. A gente vai ter todos os lados retângulos, né? As bases são retângulos. E aí a gente vai ter uma medida aqui, ó. Vamos ter um retângulo na base, A, B. E vamos ter outro retângulo aqui, ó. Onde a gente vai ter a largura, a profundidade e a altura. Esses três segmentos, eles são diferentes. Lá no hexaedro, não. A gente tinha todos os segmentos iguais. Aqui no paralelepípedo, a gente vai ter, como nós temos retângulos, eles vão ser diferentes. E aí, as mesmas características que a gente tirou lá no nosso hexaedro, a gente vai tirar aqui no nosso paralelepípedo. Uma delas é a diagonal da face, que muda agora de acordo com a face. Lá no nosso cubo, as diagonais da face, elas possuem o mesmo valor. Mas aqui no caso, vocês vão reparem que a gente tem um retângulo, onde a gente traça a diagonal, a gente sabe que esse ângulozinho que está aqui, ó, ele é o quê? Ele é retângulo, não é isso? Nós temos um triângulo retângulo, já que tudo aqui é retângulo. E aí cabe o quê? Teorema de Pitágoras. Esse lado é paralelo a esse, então isso aqui vale B. Aqui também vale B. Então eu apliquei Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E não mexi, deixei quieta essa primeira equação. E aí eu observei, eu sei que esse D, então, ele vale A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse lado é paralelo a esse, né? Temos um retângulo aqui no fundo. Então, sendo assim, eu peguei o C que está aqui, coloquei aqui. Bacana, tem um outro triângulo retângulozinho aqui. E aí eu vou colocar já ele aqui para a gente marcar bem. Bacana? Tem um outro triângulozinho retângulo aqui. Ó, o triângulo com esse segmento, esse e esse. Com a diagonal agora do nosso paralelogramo, do nosso paralelepípedo, perdão, em função de dois lados, de dois catetos de um triângulo retângulo. Apliquei Pitágoras novamente, onde a diagonal do paralelepípedo é a minha hipotenusa. Então eu tenho D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Relação simples, né? Pitagórica aqui, cateto, cateto, hipotenusa. Cheguei numa segunda relação importante aqui para mim. E a partir daqui, eu já posso fazer algumas analogias. Por exemplo, eu sei que Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Sendo assim, eu substituí esse Dzinho aqui por A ao quadrado mais B ao quadrado. E cheguei à conclusão que a diagonal ao quadrado do paralelepípedo nada mais é do que a soma dos quadrados das arestas, né, desse paralelepípedo. Lembrando que cada queixo tem uma aresta. Então, quando eu elevo ao quadrado essas arestas e somo elas, eu tenho o valor da diagonal desse paralelepípedo. O conceito de volume ele é muito parecido. A área da base vezes a altura. Só que agora a minha base temos segmentos diferentes. E minha altura também é diferente. Então, o volume nada mais é do que A vezes B vezes C. Por que eu posso considerar o C a altura? Porque ele é reto. Eu sei que esse segmento aqui ele é perpendicular à base, então eu posso considerar a altura. Lembrando que a altura, necessariamente, ela tem que ser ortogonal, né? Então, o nosso volume, simplesmente o produto da área da base vezes a nossa altura C. Outra característica, também muito parecida lá com o nosso cubo, é que a gente tem que calcular as áreas. A área da base, A vezes B, bem tranquilo. A área do nosso retângulo. A área lateral, né, que vai aqui eu já não fiz a planificação igual eu fiz no nosso cubo, mas é toda essa região aqui.
sem contar as duas bases. Então eu sei que aqui, por exemplo, eu tenho A vezes C, aqui eu tenho B vezes C. Multiplico isso por 2, né, porque tem os dois lados. Então eu tenho a área lateral, 2AB vezes 2AC. E como eu faço para calcular a área total? É a área lateral mais a área da base. Só que a área da base aqui, ó, você pode reparar que está multiplicada por 2. Por que está multiplicado por 2? Porque eu tenho que considerar tanto essa base aqui quanto a base de cima. Todas as duas podem ser consideradas bases. E aí, eu somo a área lateral mais a área da base. No caso aqui, multiplicado por 2. Tem uma analogia muito legal também que a gente faz utilizando produtos notáveis, que é o seguinte, ó, considerando a ABC dimensões de um paralelepípedo, a gente sabe que se eu pegar A mais B mais C ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Um produto notável que tem como desenvolvimento exatamente isso aqui, ó, A quadrado, B quadrado, C quadrado, 2AB mais 2AC mais 2BC. Ou seja, isso aqui é uma distribuição algébrica, simples, um produto notável. Sendo que quando a gente faz uma semelhança com lados de um paralelepípedo, olha o que a gente tem. Quando a gente repara que A ao quadrado mais B ao quadrado, isso nada mais é do que o quê? A diagonal desse paralelepípedo. E quando nós olhamos para essa parte aqui da equação, nós temos nada mais, nada menos do que a área total desse paralelepípedo. Então eu posso dizer que quando eu somo os lados desse paralelepípedo e elevo ao quadrado, isso é a mesma coisa do que a diagonal desse paralelepípedo ao quadrado mais a área total. Uma relação bem importante que pode resolver algumas situações, fazer com que você desenvolva rápido na conta, sem utilizar muitas fórmulas, apenas utilizando uma regrinha de produto notável. Bem bacana aí para ajudar a gente nas próximas questões que possam vir. Continua comigo. Agora a gente vai fazer alguns exercícios de paralelepípedo para a gente fixar bem todas essas situações que vocês acabaram de ver. Tamo junto.